Alguém filma umas luzes com o celular, posta no Instagram e em menos de 48 horas o Brasil inteiro está falando em nave alienígena. Não é ficção científica, aconteceu agora, em maio de 2026, num sítio a 956 metros de altitude no interior do Paraná. E o que se desenrolou nos dias seguintes é uma das histórias mais reveladoras sobre como a internet funciona. Não sobre obras, sobre nós mesmos. Um influenciador de 31 anos que cuidava de 280 animais resgatados virou manchete nacional. A Força Aérea Brasileira se pronunciou. A ABIN teve que desmentir um documento. YouTubers pegaram o carro e foram até o local e fizeram testes ao vivo com as luzes. E o resultado foi o tipo de coisa que ninguém queria ouvir. Por que tantas pessoas escolheram acreditar antes de qualquer investigação? O que faz um documento obviamente falso circular como evidência? E por que, mesmo depois do desmascaramento, o influenciador disse que não podia contar o que sabia, porque não queria morrer? Isso aqui é o caso do OVNI do Campo Largo, e ele foi solucionado, só não da forma que a maioria esperava. Meu nome é Lécio e aqui é do canal Fato Proibido. Campo Largo fica a 29 quilômetros de Curitiba e é uma cidade de 136 mil habitantes, conhecida como a capital da louça, cercada de serras e estradas de terra. Na zona rural desse município, num sítio de difícil acesso, vivia Mike Leão, um técnico de enfermagem de 31 anos que em 2024 deixou o emprego no hospital e foi morar na chácara da família. A vida de Mike Leão até ali era simples e discreta. Ele tinha cerca de 40 mil seguidores no Instagram e publicava o que qualquer pessoa acharia encantador: a rotina no campo e o cuidado com mais de 280 animais resgatados. Cães, gatos, cavalos, cabras, aves. Não era um influenciador de tecnologia, de política, de polêmica. Era o cara dos bichos. Tudo mudou na tarde de domingo de 31 de maio de 2026. Mike estava em sua propriedade quando os animais começaram a se comportar de forma incomum. Ele relatou ter ouvido estalos muito específicos, vindos da mata, e pensou inicialmente ser uma onça, um animal selvagem qualquer. À medida que o dia ia caindo, percebeu algo diferente: luzes concentradas num ponto elevado da paisagem, acima da área da mata fechada, próximo ao rio. Ele pegou o celular e filmou. Nas imagens feitas com zoom digital à noite, aparecia um objeto aparentemente circular, formado por luzes parecendo pairar sobre a vegetação. Mike publicou os vídeos nos seus stories no Instagram e escreveu assim, abre aspas: acho que acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Meu conteúdo não é esse. Eu trabalho com resgate de animais. Mas aconteceu algo sem explicação no sítio. Fecha aspas. O Brasil inteiro parou para olhar. Em poucas horas, Mike saiu de 40 mil para 800 mil seguidores. Em poucos dias, chegou a quase 2 milhões. O caso foi parar no Bora Paraná, em programas de TV nacional, em portais como Metrópolis, O Globo e CNN Brasil. Ufólogos entraram em campo. O pesquisador Dirceu Klemba anunciou visita ao local. Pessoas foram até Campo Largo de carro, câmera na mão, atrás de alguma coisa no céu. O Brasil havia encontrado o seu OVNI. Mas a Força Aérea Brasileira comunicou por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo que no dia 31 de maio nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade. Ninguém prestou muita atenção nisso ainda. O que estava acontecendo naquela serra? E por que tantas pessoas estavam tão dispostas a acreditar antes de qualquer investigação? Enquanto a internet especulava,
alguns criadores de conteúdo decidiram ir à fonte, literalmente. O primeiro elemento suspeito não era sobre OVNIs, era sobre o próprio vídeo. Especialistas que analisaram as imagens chamaram a atenção para um detalhe técnico básico. Quando um celular usa zoom digital à noite, a câmera amplifica ruído, borra contorno, estoura fontes de luz e perde referência de profundidade. Uma luz comum de uma casa, de um veículo, uma torre, um drone, pode parecer maior, mais próxima e mais estranha do que realmente é. Sem o arquivo original, sem o horário exato, sem a direção da câmera, sem as coordenadas do observador e sem outras gravações independentes do mesmo ângulo, qualquer identificação técnica conclusiva seria impossível. Mas ninguém tinha interesse em esperar por uma análise técnica. O viés de confirmação estava trabalhando a todo vapor. O viés de confirmação é um fenômeno estudado em psicologia cognitiva. A tendência de buscar a interpretar informação de forma que confirme o que já acreditamos. Quando o caso do Campo Largo foi parar nas redes, ativou algo muito antigo no ser humano. A vontade de que exista algo além do que conhecemos. Qualquer dado novo era filtrado por essa lente. Foi nesse ambiente que Mike Leão fez algo que transformou um mistério local em um caso nacional de outra natureza. Ele divulgou nos stories do Instagram um documento que supostamente teria sido enviado por um agente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, solicitando uma reunião para tratar do avistamento. A insinuação era clara, meu nobre. O governo sabia de algo e queria conversar. A ABIN respondeu o seguinte, abre aspas, a ABIN não entrou em contato com o influenciador, nem reconhece documento que circula nas redes sociais sobre o tema. Fecha aspas. O documento era falso, mas o caso já tinha vida própria. E foi então que os investigadores independentes entraram em campo de verdade. O youtuber Carlos Santana usou ferramentas de geolocalização, mapas da região e análise de direção das imagens. Cruzou as coordenadas da casa de Mike com a topografia do terreno e apontou que as luzes filmadas apareciam justamente na direção de uma propriedade vizinha. A Chácara Paraíso, um empreendimento de camping e turismo, localizado na Serra de São Luís do Purunã. Segundo Carlos, ele teria entrado em contato com os responsáveis pela chácara, que confirmaram o uso de lanternas potentes e drone nas noites em questão. As luzes foram ligadas e desligadas em sincronia com o que era visto da sacada de Mike. O youtuber Henrique Pereira, do canal Na Lata Drive, foi pessoalmente ao local, fez uma transmissão ao vivo da frente da propriedade de Mike, simulando exatamente a perspectiva dos vídeos virais. Enquanto gravava, conversou com as pessoas da chácara. As luzes acendiam e apagavam. O que parecia na câmera era a reprodução quase idêntica do OVNI. Abre aspas. Infelizmente, mais de 3 milhões de pessoas foram enganadas, porque essa chácara aqui é um campo. Sempre esteve aqui. Fecha aspas, disse Henrique durante a live. Outro divulgador científico foi além. Numa transmissão ao vivo, a propriedade do camping participou do teste e desligou as luzes gradualmente enquanto as imagens eram acompanhadas pela câmera. Conforme os interruptores eram acionados, os pontos luminosos desapareciam da gravação e voltavam quando a iluminação era religada. O apresentador reconheceu ao vivo, pelo menos parte das luzes tinha origem no campo. E a nave grande e vermelha que Mike afirmou ter sobrevoado sua casa à tarde antes do vídeo noturno. Sérgio Sacani, geofísico e youtuber do canal Space Today, apontou que não existia nenhum registro visual ou independente desse objeto, apenas um desenho feito pelo próprio influenciador. Meus nobres, o caso estava encerrado do ponto de vista técnico, mas Mike Leão não aceitou.
E o que ele fez a seguir diz muito mais sobre como funcionamos do que sobre qualquer nave alienígena. Diante das investigações, Mike Leão não recuou. Acusou a Chácara Paraíso de ter plantado luzes idênticas para desacreditá-lo, e foi recebida com incredulidade pelos próprios proprietários do campo. Numa transmissão posterior, foi ainda mais longe. Abre aspas, tem coisas que eu não posso contar, porque eu não quero morrer, eu não quero ser torturado, eu não quero que sequestrem minha família, fecha aspas. E acrescentou que teria proteção policial e informações compartilhadas apenas com autoridades. Em 9 de junho, a assessoria de Mike Leão publicou nota oficial no Instagram, anunciando seu afastamento temporário das redes sociais. Abre aspas. Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família, fecha aspas, dizia o comunicado. Há uma crueldade particular no que aconteceu aqui que merece atenção. Mike Leão, independentemente de qualquer intenção, foi engolido por uma máquina que ele mesmo acionou. Saltou de 40 mil para quase 2 milhões de seguidores em dias, não por mérito editorial, mas por acidente viral. Fechou contrato comercial com a Magazine Luiza, usando a temática de ufologia antes mesmo de qualquer resposta oficial. Criaram perfis falsos em seu nome. Apareceram vendendo jogos de aposta, recebeu ameaça, e quando a explicação mais simples e verificável surgiu, não tinha nenhum incentivo psicológico ou financeiro para aceitá-la. O caso de Campo Largo não é sobre OVNIs, nunca foi. É sobre o que acontece quando a internet decide que quer acreditar em algo. A FAB disse no primeiro dia que não havia nada nos radares. A ABIN desmentiu o documento em poucas horas. A explicação das luzes da chácara foi demonstrada ao vivo, com testes replicáveis, por mais de um investigador independente. Nada disso importou para quem já havia decidido. 40 anos antes, em 19 de maio de 1986, o Brasil viveu o que a ufologia chama de, abre aspas, a noite oficial dos OVNIs. 21 objetos registrados simultaneamente por radares militares e pilotos da FAB em 4 estados. Dezenas de testemunhas civis e militares. Caça F-5 e Mirages despachados para interceptação. Um evento com coordenadas, horários, gravações, confirmações independentes de múltiplas fontes. Aquilo, sei lá o que era um mistério de verdade. O que Mike Leão filmou era uma chácara com camping no alto da serra. Meu nobre, a diferença entre os dois casos não é sobre extraterrestres. É sobre o padrão mínimo de evidência que exigimos antes de declarar que algo é inexplicável. E nesse aspecto, o Brasil de 2026 se saiu muito pior do que o de 1986. Meus nobres, você acreditou logo de cara nas imagens feitas pelo Mike Leão quando viralizaram? Ou já desconfiou? Coloque aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Coloque aqui sua opinião. Vou te deixar com mais um vídeo aqui e obrigado por assistir. Até o próximo. Valeu!